Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa terça-feira, 16 de abril. E vamos falar sobre o combate à violência contra os animais e também sobre a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou que nos acompanha em qualquer dia e horário pelo nosso canal no YouTube. O programa é um pouco mais acessível do que você já conhece. Por isso, a interpretação para Libras é feita aqui no estúdio pelo professor Diego Barbosa. Nós também buscamos outro recurso de acessibilidade, que são as descrições físicas de todos os que participam no estúdio, para auxiliar o nosso público cego e de baixa visão. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, com cabelos escuros e abaixo dos ombros, olhos também escuros, e estou de pé aqui no estúdio da TV UFG. E à minha esquerda está o professor Diego, também de pé. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Atrás de nós dois está o cenário do Conexões, em azul claro, cinza e vermelho, e também com uma tela bem no centro, com a logo do programa. Bom, já vamos começar com o nosso giro de notícias. Você sabia que um toque pode causar diversos benefícios para a saúde, como diminuir a dor, a depressão e a ansiedade, e ainda aumentar o bem-estar? É isso que aponta uma análise feita por pesquisadores da Alemanha e dos Países Baixos, que combinaram dados de 137 estudos, que foram realizados com quase 13 mil pessoas. Esses estudos compararam os indivíduos que receberam toque físico àqueles que não tiveram esse tipo de contato. A análise mostrou que o toque beneficia mais a saúde mental de pessoas doentes do que de pessoas saudáveis. E que esse contato não deve ser negligenciado em tratamentos médicos. Outro apontamento da pesquisa é que os bebês prematuros ou de baixo peso também precisam do toque, principalmente vindo dos pais. E ainda sobre saúde, 87% dos cuidadores de pessoas com demência no Brasil são mulheres, de acordo com o relatório nacional sobre a demência feito pelo Hospital Oswaldo Cruz. E quase todas essas mulheres não são pagas para realizar os serviços, já que cuidam de pessoas das próprias famílias. Na maioria dos casos, não há um cuidador reserva e o tempo médio dedicado ao cuidado é de 10 horas. Por isso, 61% dessas cuidadoras enfrentam sinais de sobrecarga e 45% lidam com ansiedade e depressão. E agora vamos falar de reforma agrária no Brasil. Ontem, o governo federal anunciou uma nova estratégia para a destinação de terras para a reforma agrária, o programa Terra da Gente. Ele sistematiza alternativas legais de obtenção de terras, além das formas tradicionais, que são a desapropriação de áreas improdutivas e também a regularização de terras públicas. Bom, entre as novidades desse programa Terra da Gente está a transferência da propriedade de terras oriundas de grandes devedores da União e a possibilidade de negociação com bancos, empresas públicas e governos estaduais para a transferência de imóveis rurais, também em troca do abatimento de dívidas. A meta desse programa é incorporar pelo menos 295 mil novas famílias ao Programa Nacional de Reforma Agrária até 2026, incluindo todas as modalidades de obtenção de terra. E ainda falando desse assunto, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra começou a série de marchas e ocupações do Abril Vermelho. Ela ocorre anualmente, no mês de abril, que é aniversário do massacre de Eldorado dos Carajás, que deixou 19 mortos em 1996. Aqui em Goiás, 1.000 famílias ocuparam uma área de 8.000 hectares da usina CBB, em Vila Boa de Goiás, na madrugada de segunda-feira. O movimento afirmou que essa área é falida,
Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que questionou o Ministério da Justiça e que aguarda um posicionamento. Ele disse também que não vai permitir ocupações de terras do movimento dos trabalhadores sem terra aqui no estado. E abril tem uma outra data importante, já que é o mês dedicado à prevenção contra a crueldade animal, o Abril Laranja, uma iniciativa criada pela Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade a Animais e também dedicado a prevenir maus tratos e conscientização. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Pauliane Mascarenhas, que é advogada, especialista em direito animal e presidente da Comissão Especial de Direito Animal da OAB Goiás, que aparece de forma remota aqui para a gente na nossa telinha. Muito obrigada, Pauliane, por estar aqui de novo com a gente no Conexões. Seja mais uma vez bem-vinda. Boa tarde, Camila Maia. Boa tarde, professor. É um prazer estar aqui para a gente poder falar novamente do nosso Abril Laranja, que é um mês de combate e conscientização contra a crueldade aos animais. Bom, Pauliane, para a gente começar, só se apresenta, com seus traços físicos para o nosso público cego de baixa visão. Bom, eu sou de pele clara, olhos claros e cabelo no ombro. E estou de blusa laranja hoje, representando o Abril Laranja. Bom, Pauliane, explica para a gente o que hoje em dia é considerado maus tratos. Houve várias mudanças na legislação e hoje em dia não só bater em um animal é maus tratos, mas várias outras coisas, ações que às vezes as pessoas fazem e nem sabem que podem ser enquadradas em alguns delitos, né? Verdade. É bom a gente sempre frisar, o que seria maus tratos aos animais. Se a gente for analisar pela nossa lei, que é a Lei 9.605, artigo 32, que pune, quem comete maus tratos, lá estão descritos 4 verbos. Praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar. Só que dentre esses 4 verbos, existem 260 formas de se maltratar os animais. Então, se a gente fosse hoje colocar na nossa legislação o que seria maus tratos, são mais de 260 formas. Eu vou falar algumas casos que são mais corriqueiros e que acontecem que as pessoas às vezes não têm muita noção do que é maus tratos. Bom, você deixar o animal acorrentado, em corrente curta, nesse período que é muito quente, a corrente vira ferro, machuca o pescocinho do animal, é considerado maus tratos. Deixar o animal em local insalubre, cheio de cocô e xixi, a vasilhinha de água em ração suja, sem ter a higiene adequada, é considerado maus tratos. Esse animal está doente, por dias, a pessoa está ali observando e não faz nada, não leva esse animal no médico veterinário, é considerado maus tratos. Além do espancamento, dor física, dor psicológica também é considerado maus tratos. Deixar esse animal em locais muito pequenos, que não condiz com a raça ou com a espécie, é considerado maus tratos. Então, as pessoas precisam mudar a sua visão em relação aos animais, por isso que eu sempre falo, só tenham animais se forem cuidar. Bom, é importante você falar disso também, Pauliane, porque a gente sabe que muita gente às vezes adota um bichinho e depois abandona, não tem condições de cuidar, principalmente gatos, A gente vê muita gente que acaba abandonando nas ruas, ou então que maltrata, nas ruas. É importante as pessoas terem consciência de que os animais sentem, as dores, os sofrimentos e que é preciso respeitar os direitos também dessa parcela, Isso, por isso que o Abril Laranja a gente dedica sobre essa conscientização, Também fala sobre a posse responsável, que é você pegar esse animal e cuidar. A partir do momento que esse animal entrou para dentro da sua casa, da sua residência, é responsabilidade sua. Por isso que eu falo, nunca leve, nunca pegue, nunca adote, nunca compre um animal por impulso. É uma vida que depende 100% de você, da sua família. Converse com seus familiares, Veja se no seu orçamento cabe ter um animal, porque tem custo. Animal dá trabalho, Animal, às vezes, um filhote. Também você sempre adotar uma raça que seja específica para o que sua família espera desse animal. Eu não tenho tempo de brincar, não tenho tempo de passear. Adote um animal idoso. Então, assim, observar quais são os requisitos que sua família quer. O que sua família quer com esse animal. Mas nunca abandone, que abandono também é uma forma de crueldade aos animais.
Bom, Poliane, muito boa sua presença aqui. Sempre bom a gente destacar, né, a importância de falar sobre o direito dos animais, sobre esses delitos, né, que podem ser cometidos contra os animais e que são passíveis de pena, viu? E o Abril Laranja é um momento importante para essa conscientização e também para o combate. E é bom, só para a gente finalizar, se souber de algum maus-trato, se quiser fazer uma denúncia, liga para onde ou procura qual órgão, Poliane? Hoje a gente conta com o grupo de EPA, que é o Grupo de Proteção Animal, né, que ele abrange aqui só o município de Goiânia, né, ele infelizmente não atende o estado todo, mas tem a DEMA, que é a Delegacia do Meio Ambiente. Boletim de ocorrência para registrar maus tratos aos animais contra cães e gatos. Qualquer delegacia faz o boletim de ocorrência, não precisa ser essa especializada, né, vai que no seu setor você não tem como ter contato com esse pessoal, pode fazer o boletim de ocorrência em qualquer delegacia. Vamos só também lembrar um pouquinho da penalidade. Quem comete crime de maus tratos contra cães e gatos, penalidade de 2 a 5 anos, prisão em flagrante e é feito o boletim de ocorrência. Os demais animais, penalidade de 3 meses a 1 ano, é feito termo circunstanciado de ocorrência. Então, a gente pede para a nossa sociedade, ser fiscal da nossa lei, compartilhem nossos folders educativos e vamos levar informação para todo mundo. Tá né? certo, Porque todo mundo pode fazer... Muito obrigada pela sua presença novamente. A gente conversou com a Poliane Mascarenhas, que é especialista em direito animal e presidente da Comissão Especial de Direito Animal da OAB. Muito obrigada, boa tarde, bom trabalho para você. Obrigada, gente. Boa tarde. Bom, e agora novidades no caso Valério Luiz. Na última semana, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Daniela Teixeira, reavaliou uma decisão em que ela concedeu um habeas corpus a Maurício Sampaio, apontado como mandante da morte do radialista Valério Luiz. A decisão anterior da juíza acabou por anular o júri popular, que condenou 4 dos 5 réus acusados do crime. Em fevereiro desse ano, a ministra tinha reconhecido que um interrogatório feito com um dos acusados de ter ajudado os demais a planejar o homicídio tinha sido feito de forma irregular, por estar sem a presença de um advogado de defesa. Com isso, todos os atos processuais subsequentes, incluindo a condenação, foram anulados. Mas agora a ministra reavaliou a decisão, né, e afirmou que Sampaio sabia das declarações na época em que elas foram feitas e não contestou durante o julgamento, somente depois da condenação. Sobre a nova decisão da ministra, a defesa de Maurício Sampaio afirmou que ela teria cometido um equívoco e que vai recorrer da decisão. Só para você entender, Maurício Sampaio foi condenado como mandante do assassinato do radialista Valério Luiz, que ocorreu em 2012. A motivação apontada, para a morte seriam críticas feitas pelo profissional ao Atlético, time que Sampaio presidia na época. E ainda falando sobre justiça, o pastor Davi Passamani foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime de importunação sexual aqui em Goiânia. A acusação fala sobre um crime denunciado em dezembro do ano passado e que teria ocorrido durante um diálogo realizado em um aplicativo de mensagens entre uma pessoa e esse interlocutor, que seria Davi Passamani. O pastor está preso desde o dia 4 de abril. Em nota divulgada ao portal G1, o advogado dele negou as acusações e informou que vai apresentar a defesa dele nos autos do processo. A nota ainda disse que o pastor não tinha controle das próprias redes sociais e que elas eram controladas por terceiros, que também cuidavam das finanças e das empresas dele e da igreja. E agora nós voltamos a falar sobre saúde. O Brasil é o líder mundial em casos de transtorno, de ansiedade e também milhares de brasileiros estão com depressão. Isso é o que aponta um estudo que foi realizado pela Organização Mundial da Saúde. Por isso, hoje nós vamos falar mais uma vez sobre saúde mental. Você já ouviu dizer que todo excesso esconde uma falta? Essa psicóloga explica que determinadas repetições são praticadas de forma inconsciente para esconder sofrimentos da própria mente. Todo excesso está relacionado à questão de compensação.
né? Às vezes a ausência que eu tenho ou de uma vida social, ou de uma permissão mesmo de me relacionar com outras pessoas amorosamente, né? Eu acabo compensando isso com excesso de trabalho, com excesso de alimentação, com excesso de bebidas, né? Então tudo isso são mecanismos que você enfrenta de tentar fazer compensações das suas frustrações. Até mesmo atividade física é excelente, mas o excesso também, peraí. Outro ponto sintomático que pode revelar doenças psicológicas e psiquiátricas são as mudanças repentinas no dia a dia de uma pessoa. Mudança de humor, mudança de comportamento. A pessoa às vezes começa a ficar mais irritada, mais impaciente, mais agressiva, né? Que às vezes você olha e fala, mas como assim? Por que você tá mal-humorada, né? E às vezes não é um mau humor apenas, né? Isso começa a se tornar rotina, né? Nada para a pessoa estar bem, né? Tudo é difícil. De acordo com um mapeamento feito pela Organização Mundial da Saúde, cerca de 12 milhões de brasileiros sofrem com a depressão. Além disso, a pesquisa revela que o Brasil é líder no mundo em casos de transtorno de ansiedade. Para os pacientes, é necessário buscar uma unidade de saúde para começar o tratamento. Vamos para a terapia, vamos buscar um psicólogo, procura indicação de algum colega, ou para fazer universidades, tem ótimas parcerias, né? Que isso vai ajudar você a não chegar num grau mais elevado de comprometimento. E agora a gente tem duas dicas. A primeira é sobre as inscrições para o processo seletivo da Universidade Estadual de Goiás. No vestibular, são ofertadas 700 vagas, em 15 cursos de graduação. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de maio, por esse site que está aqui na tela, vestibular.ueg.br, vestibular.ueg.br. A taxa de inscrição é de R$ 50 e o vestibular será realizado em fase única, com prova objetiva e redação no dia 26 de maio. O resultado final será divulgado em 9 de julho. E estão abertas também as inscrições para os interessados na Lei Municipal de Incentivo à Cultura 2024. Podem concorrer projetos das modalidades circo, dança, teatro, artes visuais, audiovisual, literatura, música e também manifestação da cultura popular. Bom, tem outras ações e outros tipos de projeto que você também pode inscrever. Mas para saber mais informações, daqui a pouquinho eu te digo onde. São mais de 4 milhões de reais que serão divididos entre os selecionados. As inscrições vão até o dia 31 de maio e podem ser feitas pelo site que está aqui na tela, onde você também pode ter mais informações de onde o seu projeto se enquadra, né, quando você pode se inscrever e como se inscrever. O site é goiania.gov.br/secult. Nesse endereço está o edital e todos os formulários que devem ser preenchidos. Bom, e para encerrar o nosso programa, vamos falar novamente de acessibilidade e inclusão na nossa série especial. Tem uma pergunta para você. Se ao invés de vagas de trabalho específicas para a pessoa com deficiência, elas fossem preparadas para ocupar postos para os quais têm aptidão? Essa iniciativa existe, viu? E é chamada de emprego apoiado. Acompanhe mais informações sobre essa iniciativa na nossa reportagem. O caminho de acesso da pessoa com deficiência para o mercado de trabalho ganhou novas possibilidades. É o que propõe o Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS, o FINTE-Poder. Com a iniciativa Emprego Apoiado, as empresas primeiro buscam as pessoas interessadas. Herbert Batista é advogado e explica como deve ocorrer. O emprego apoiado, ele é uma forma diferente, né, que veio através de uma sugestão do fórum, onde a empresa, ao invés de divulgar uma vaga específica para a pessoa com deficiência, fazer uma seleção específica para determinada vaga, ela divulgaria que estaria contratando pessoas com deficiência, né, e ao avaliar essa pessoa com deficiência, tentar ver a aptidão, descobrir a aptidão que essa pessoa com deficiência tem, aonde ela poderia encaixar essa pessoa com deficiência dentro da sua empresa, né, e a partir daí fazer um acompanhamento, uma capacitação, qualificação para utilizar essa pessoa, né, justamente aonde ela teria aptidão. E vai começar por Goiás.
A coordenadora do Fórum, Elizabeth Campos, conta como está sendo esse processo. Eu acredito que a partir da formação desses consultores de emprego apoiado aqui para Goiás, será o diferencial, porque, primeiro, é a primeira turma que será formada no estado de Goiás de consultor de emprego apoiado. E segundo, que nós teremos aí, nós que eu falo, consultores, né, que serão formados, teremos aí a condição de dar o suporte para as empresas na contratação da pessoa com deficiência. Então, eu acredito que a partir daí, o crescimento, né, da empregabilidade será bem significativo. Segundo a última pesquisa do IBGE, apenas 26% das pessoas com deficiência estavam no mercado de trabalho. A diferença aparece também nos salários. O rendimento do trabalho das pessoas com deficiência é 30% menor que a média do Brasil. Se as empresas realmente quisessem fazer a contratação da pessoa com deficiência, né, com certeza a criatividade não falta para se discutir com o segmento, com as instituições, com o próprio fórum. Mas o que a gente vê realmente são, muitas vezes, as empresas colocar empecilhos, dificuldades, muitas vezes achando que vai ter que fazer uma grande reforma na empresa, né, por se contratar uma pessoa com deficiência física, ou uma pessoa com deficiência visual, auditivo. Então, muitas vezes, dependendo da deficiência, você tem mais dificuldade ainda de contratação, né? Sempre existe aquele preconceito velado. E é assim que eu e o professor Diego encerramos o programa de hoje. Espero que você esteja aqui com a gente de novo amanhã. Muito obrigada. Tchau, tchau.